Painel, muito orgulho em me opor. Foi com essa frase que eu terminei boa parte dos meus discursos em inúmeras competições de debate que eu venho participando nos últimos 2 anos. Essas competições de debate acontecem de uma maneira bem simples. Um time de proposição e um time de oposição, que debatem sobre uma ideia. E no final, um painel de adjudicadores decide quem ganha e quem perde esse debate. Os torneios de debate acontecem assim como o torneio de esporte. Você tem fases qualificatórias, os times com mais pontos vão para as quartas, para as semis, para as finais e se declaram campeões daquele torneio de debate. Participando de diversos times de debate, a capacidade de me opor com qualidade virou uma obrigação. Eu precisava saber me opor com muita qualidade, ou a gente perdia aquele debate. Mas eu não estou aqui hoje para falar sobre como ganhar um round de debate competitivo, ou sobre técnicas específicas de debate competitivo, mas sim porque eu acredito que o debate competitivo nos presenteia com uma solução para um dos maiores problemas que o mundo enfrenta hoje. E esse problema é a polarização. Vocês já devem ter sentido a polarização no seu dia a dia, na escola, na faculdade, com seus amigos, com seus familiares. Quantos de vocês não conhecem alguém que perdeu um familiar ou um amigo por política? Quantos de vocês não estão cansados de discutir e debater política no seu dia a dia? Isso não é só do Brasil. Todos os continentes enfrentam uma piora e um aumento na polarização nos últimos 20 anos. A gente está falando sobre a Europa, sobre a América do Norte, sobre a América do Sul, todos os continentes, principalmente nos 20 anos. Mas mais do que isso, a polarização entre homens e mulheres também está cada vez maior, e principalmente na minha geração. A diferença entre as visões de homens e mulheres só aumenta. E o resultado disso é muito claro. 49% dos brasileiros deixaram de falar sobre política para evitar discussões. 53% dos eleitores preferiam ficar quietos para evitar conflitos com amigos e familiares. Mas antes da gente falar sobre a solução para a polarização, a gente precisa entender da onde vem a polarização. O que cria ela? Ela advém de um evento que parece do oposto a ela, e é identificação. Quanto mais você se identifica e se assemelha a um grupo que tem características parecidas com as suas, maior é o seu senso de distanciamento com outros grupos. Eu não estou falando aqui que é ruim você se juntar a um grupo que tenha características, que tenham semelhanças, que tenha os mesmos ideais que os seus. Mas o problema da polarização é quando a gente vive apenas nesses grupos, quando a gente convive apenas entre os nossos, porque daí o nosso senso de distanciamento dos outros fica ainda maior. E percebam que as redes sociais têm um papel fundamental nisso. Como é que o Instagram, o Facebook ganha dinheiro? Com o seu tempo. Quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais dinheiro eles ganham com anúncios. Como que eles fazem para você ficar mais tempo no Instagram e no Facebook? Te apresentando coisas que você concorda. Quanto mais você curte alguma coisa, quanto mais você curte um conteúdo, mais o algoritmo te apresenta um conteúdo parecido. O que está acontecendo? A gente passa o dia inteiro apenas vendo informações e opiniões parecidas com as nossas. A gente passa o dia inteiro convivendo com os mesmos. O que a gente percebe com essa polarização é uma falta de empatia. Empatia é definido pela capacidade de se colocar no lugar do outro. De você conseguir ter a capacidade de entender contextos diferentes ao seu. De você conseguir entender vidas diferentes das suas e opiniões diferentes das suas. E é exatamente aqui que o debate entra. Por quê? Num debate, e quando você se prepara para um debate, você não prepara apenas o seu argumento. Você não quer construir apenas o argumento do seu time. Mas você precisa necessariamente entender profundamente o seu adversário. Você precisa entender
profundamente o que o outro lado vai trazer. E para isso, a gente usa um mecanismo muito claro, que a gente chama no debate de folha de prep. O que é uma folha de prep? É uma folha que tem diversas perguntas que te guiam e guiam o seu pensamento a conseguir entender o debate como um todo. São diversas perguntas que te fazem não apenas entender o seu lado, mas entender ambos os lados. Por que isso é tão importante? Como é que o debate se diferencia apenas de uma discussão, apenas de uma conversa? Porque você está testando aquela ideia ao seu limite. No debate, você precisa necessariamente ter uma linha entre você e o seu oponente. Você não vai estar no meio. Você não vai falar talvez sim, talvez não. É proposição ou oposição. O que isso faz? Você vai até aquele lado e vai até aquele outro lado, aos extremos. E depois você tem a capacidade de entender todas as nuances. Quantos de vocês já pararam para se perguntar no seu dia a dia, e se eu estiver errado? Antes de formar uma opinião, de ler um artigo de jornal e chegar a uma conclusão, e se na verdade eu também estiver errado? De ver os extremos, ver as nuances e então chegar a uma conclusão. A gente faz isso de uma forma estruturada com a folha de prep. Ela é basicamente, no debate, a empatia não é ela não vem de um sentimento inesperado. Ela é o resultado de uma série de ações. Ela é o resultado do seu trabalho ao responder aquelas perguntas. Eu estou falando bastante sobre debate, mas percebam que esse tipo de capacidade também é extremamente útil na tomada de decisão. A gente está falando sobre a tomada de decisão dentro de uma escola. A tomada de decisão dentro da sua empresa. A tomada de decisão sobre o que você vai fazer com seus filhos. Conseguir enxergar ambos os lados também é útil para isso. Tanto é que o Warren Buffett, ele aconselha que sempre que ele vai fazer uma aquisição, que tenham 2 conselheiros. Um que vai argumentar totalmente contra e um totalmente a favor, tendo uma dimensão do completo, do todo. Como que a gente faz isso? Eu separei algumas das perguntas mais importantes da folha de prep, que nos fazem ter essa visão. A primeira delas é bem simples. Qual é o contexto? Se esse debate existe, se aquela decisão precisa ser tomada, é porque existe um contexto que permitiu que esse debate acontecesse. Mas você não vai apenas olhar para o seu contexto. No debate, nos times, a gente precisa estudar fontes e informações de jornais de diferentes países, entender diversos contextos, para que a gente tenha o contexto do todo. A segunda pergunta é: quais problemas cada lado está tentando resolver? A gente divide normalmente em 2. Quais problemas a proposição está tentando resolver, quais problemas a oposição está tentando resolver. Aqui se conecta principalmente com a empatia. Porque você admite que o outro lado também pode ter um ponto. Que ele também pode estar tentando solucionar um problema. Talvez o outro lado possa estar tentando solucionar um problema, o mesmo problema que você. Ou um problema diferente. E é por isso que entra a terceira pergunta, que são as métricas. Qual é a métrica desse debate? O que é métrica? É o ângulo pelo qual você vai escolher olhar e adjudicar aquele debate. Você pode olhar por uma métrica econômica, por exemplo. Ou você pode olhar por uma métrica social. São métricas diferentes que você precisa conseguir levar em consideração. E aqui a gente pode também estar falando sobre a sua empresa. A gente pode estar falando sobre os ganhos econômicos, uma métrica de ganho econômico da sua empresa, ou de bem-estar dos funcionários, por exemplo. E ao entender as métricas, você entende que uma se conecta com a outra. O bem-estar dos funcionários, na verdade, também pode levar a mais ganhos. Mas você precisa ter um entendimento de quais são essas métricas. E o 4 são os atores. Atores são as pessoas. Quem são as pessoas impactadas por esse debate? Se eu tenho esse ideal, se eu acredito nisso,
como as pessoas são impactadas por isso. Quem são essas pessoas? E conseguir entender todas as nuances dessas pessoas. Aqui a gente está falando de diferentes grupos sociais, por exemplo. E grupos dentro desses grupos. É importante a gente conseguir entender e quem são essas pessoas para também ter um entendimento da amplitude do seu impacto. O que a gente está falando aqui é que a folha de prep funciona como um exercício mental. Eu fiz tantas vezes essa folha de prep e respondi tantas vezes essa pergunta que é normal no meu dia a dia, quando eu preciso formar uma opinião ou quando eu preciso tomar uma decisão, me fazer todas essas perguntas. E muitas vezes, eu não só tenho a capacidade de me opor ao externo, aos outros, mas também a mim mesmo. Eu estou em oposição constante comigo mesmo, ao entender todas as nuances e ao entender todos esses impactos. Para terminar, eu pergunto, quantas vezes você deixou de se posicionar sobre algo que era importante para você com medo de se opor? Seja nas redes sociais, seja na sua própria empresa, seja com seus colegas de trabalho. Quantas vezes você deixou de se opor por medo, por preguiça, ou por não saber se opor? Ou até mesmo por não conseguir formar uma opinião sobre aquilo? Todas essas perguntas te ajudam a entender e a formar um argumento. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: entendam o contexto. Entendam quais problemas cada lado está tentando resolver. Entendam os atores e entendam as métricas. E se oponham, mesmo que essa oposição seja você mesmo.